Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus. E voltamos aqui com Arnaldo Neto, a Luiz Abreu Barbosa, Edmundo Siqueira e o nosso convidado de hoje. Prazer e obrigado por ter vindo. Bom dia a todos, né? Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Edmundo. Eu só pedi a você que esse microfone é bem direcional. Tá. Então, você não precisa chegar muito perto, mas tem que falar na direção dele. Ok. Tá bom. Papinho, vamos começar a gente estabelecer umas pautas aí. Como é que você está vendo o assunto, tema, né? A pandemia do coronavírus e as reações dos governos nas suas esferas, né? O governo federal Jair Bolsonaro, o governo estadual Wilson Witzel. Você tem história em Campos e São Francisco, também pelos governos municipais Rafael Diniz e Francimara Barbosa Lemos. Como é que você está vendo a pandemia e a reação de cada um desses governos? A preocupação é muito grande, né? Você hoje tem uma situação que ninguém sabe a dimensão aonde isso pode chegar. Então, pela esfera federal, o governo está tomando as atitudes aí, as providências que tem que ser tomadas, assim como o prefeito Rafael Diniz, o governador do estado também, e o próprio prefeito Francimara também tomou algumas atitudes, mas ainda acho que ainda é relevante porque realmente pode vir a acontecer. Acho que as atitudes ela tem que ser mais enérgica, né? Mais de orientação até a própria população, que muita gente ainda não está acreditando no que pode vir a acontecer. Esse é o nosso ponto de vista. Então, mas a população já está aí, através da imprensa, né? Já está aí se tomando as medidas cabíveis, que é a prevenção. É o primeiro momento que você tem que ter, ficar em casa, evitar contatos aí em números grandes, né? Enfim, então tenho certeza que a partir de segunda-feira os governantes, eles vão ficar mais atentos a essa situação que aconteceu no mundo afora, né? A gente está vendo na Itália aí, na Espanha, aconteceu na China, enfim, o mundo afora, Irã, pagou um preço caro, de repente por falta da prevenção, por falta do combate lá no início, que é tirar o povo da rua, como fez agora a Itália, um pouco tardio, mas que os governos se atentem a mais a isso. Mas o que você acha que não tá, que poderia ter sido feito, que não foi feito em cada uma das esferas, o governo federal, estadual e municipais? O governo federal ele tomou atitude agora, né, de tranquilizar o mercado em liberação, aí, como liberou 150 bilhões, porque a questão econômica também ela acaba deixando muita gente preocupada, porque também não sabe aonde que isso vai chegar. Então já é um grande passo aí o governo com as microempresas, pequenas empresas, o próprio aquele que vende ali, o profissional, né, que vende ali seu picolé, seu salgado, enfim, já vai ser liberado uma verba também, para que isso possa tirar um pouco o pessoal do movimento de rua e ficar mais na prevenção. E qual é a prevenção? É evitar o contato e ficar mais nos seus próprios lares. Lavar as mãos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então é uma medida de prevenção. Eu acho que o caminho certo no momento é esse. E em relação ao governo federal, ao governo estadual, em montar, por exemplo, na nossa região aqui, uma região enorme, norte e noroeste, né? E nós temos poucos hospitais aqui em Campos e Itapiruna, que vai poder aí, atender um número maior de pessoas. Mas se você pegar São Francisco, São João da Barra, não tem capacidade nenhuma de atender nenhum paciente. Macaé também tem um hospital. Então eu acho que o governo federal, o governo do estado deveria colocar já alguns pontos estratégicos, né, com bases, para que quando realmente se vier a acontecer como a gente espera, né, como está previsto, que já tenha já uma base de atendimento. Eu acho que esse é o caminho de olhar para o futuro. Futuro que eu digo já é o amanhã. Que cada minuto que passa,
são mais notícias que chegam de aumentando o número de coronavírus. Hoje está o quê? 11 mil no Brasil todo? Suspeitos? Suspeitos. 11 mil e pouco. É o número aqui atualizado. O último que eu vi estava em 11.200, 11 mil e... Então, mas o caminho hoje é a prevenção, porque ainda ninguém sabe, né? E o Brasil, por ser um Brasil tropical, um país tropical, então acaba isso também ajudando a não prosperar tanto como o calor, né? Porque ela se dá mais no frio. Você vê que a gente pega gripe em período de inverno. E como a gente está num período ainda quente, de verão, que o verão agora terminou agora, mas isso aí pode ajudar um pouco em relação ao que vem acontecendo no mundo afora, principalmente na Europa, né? Que nesse momento lá é frio e aí ela se propaga mais. Mas a população também fazendo o papel dela, que é o que está todo mundo aí procurando fazer, que é ficar em casa, né? É lavar as mãos, é se higienizar e evitar um grande contato populacional. Eu tenho certeza que isso aí pode ajudar a diminuir. Só que a gente não tem a dimensão do que vem, o que pode vir a acontecer. Na verdade, a gente até imagina, né, pelo que a gente viu no mundo afora. Mas a grande maioria da população ainda acha que pode ser, né, que não vai acontecer. O brasileiro sempre acha que não vai acontecer. Só para atualizar aqui os dados, são 8.819 casos suspeitos, mas confirmados pelas secretarias. Não são 11 mil? Não, 8.819 casos suspeitos. Suspeitos? 8.819. E confirmados, você tem pela Secretaria de Saúde e pelo Ministério de Saúde. O número da secretaria é sempre um pouquinho mais alto, porque falta ser chancelado pelo Ministério. Confirmados no presente momento são 529 correto, pelas secretarias e 428 pelo Ministério de Saúde. Isso. Porque tem um delayzinho da secretaria para o Ministério. Até a informação chegar... e ser confirmado pelo Ministério. Mas são os dados mais recentes que eu tô vendo aqui. Mas, enfim, isso, como nesse ponto que o Marco falou, que eu acho que está coberto de razão, vai haver muita subnotificação. Né? Claro. Falta de teste. Porque na maioria das pessoas o coronavírus vai passar como uma gripe comum, né? Isso. Mas Arnaldo, Edmundo, vou entrar no... Acho que uma questão, como você falou, dos governantes, citando o governo federal, o governo estadual, né? E o municipal das regiões, o governador Witzel começou a desestimular as pessoas, né? Pela doença, pelo contato e tal, veio tomando ações que têm sido bem avaliadas e vem assumindo uma posição de destaque na relação dos governadores do Brasil. Você acha que caso o Rio controle melhor a epidemia, achate melhor a curva da doença, do Covid, você acha que o Witzel ganha um destaque, né, enquanto governador e até em relação ao presidente ganha força, né? E como você avalia a posição política do Witzel e a posição prática, né, em relação ao Covid? Olha, em relação ao governador, ele tomou algumas atitudes sim, assim também como tomou atitude o próprio governo federal. E acho que é o momento de todo mundo se unir, não é momento de a gente pensar em quem vai se destacar melhor, né? Mas as atitudes ela tem que ser tomadas, eu não tenho dúvida disso. Né? E a união, não só do governo federal, com governos estaduais e as próprias prefeituras, que é onde que está a ponta, onde realmente a população ali, o acesso é maior aos governos municipais, essas atitudes ela tem que ser nas medidas, né, energéticas, como tomou aí o próprio governador, combatendo aí a aglomeração de pessoas, mas que ainda existe. Por exemplo, se você for na Barca, hoje a Barca está super lotada, os BRTs super lotados, enfim, por ser um estado também, uma população enorme, ainda não está 100% do que deveria ser. A população ainda, ela não assimilou ainda, a grande parte não assimilou ainda o risco eminente que nós estamos correndo. Lapinha, uma vez eu entrevistei, você falou que você era o pré-candidato da família Bolsonaro em São Francisco. Você continua, pelo menos até onde a gente sabe, você continua no PSL, mesmo após essa cisão aí entre Bolsonaro e o partido.
E pegando esse gancho do coronavírus, né, essas reações que a gente colocou no primeiro bloco, como panelaços, elas vêm em consequência de posicionamentos muito duvidosos do presidente, falando em histeria, esses posicionamentos recentes com relação ao Covid-19, que agora ele mudou um pouco. Qual a sua percepção em relação ao governo federal? Você acha que realmente demorou um pouquinho para o Bolsonaro startar e ligar o alerta com relação ao coronavírus para o Brasil inteiro? Na verdade, quando o noticiário, ele, apesar de já ter começado aí desde o começo do mês, mas, na verdade, as medidas começaram a ser tomadas na quinta, sexta-feira, né? Com as intervenções nas aulas, nas escolas, nas aglomerações. E o governo federal ele vem tomando a atitude que, no meu ponto de vista, está correta, né? Muitos estão criticando aí o presidente ter saído no domingo e ter cumprimentado algumas pessoas ali. É o que ele falou. 200 pessoas quando a Folha de São Paulo registrou. 200 pessoas. Aonde? A Folha de São Paulo pegou a filmagem e contabilizou. São 200 pessoas. Então, mas aí você pega a Folha de São Paulo, que ela é 100% contra Bolsonaro, por exemplo. Ontem eu acompanhei alguns comentários, inclusive eu fui dormir quase 3 horas da manhã, e o que se via falar era nas máscaras sendo usado de forma, tirava, colocava. Um fato, eu acho que ali naquele momento ali um pouco relevante pelo que está acontecendo no mundo afora. Né? Você discutir máscara, você discutir falácias do que disse, do que não disse, né? Do presidente tomar aquela atitude de ter ido cumprimentar as pessoas naquele momento ali. O Bolsonaro ele é meio... Tem hora que vocês acham que ele é meio turrão, mas ele é totalmente povão, ele gosta de estar perto, bem próximo da população. E eu sempre acompanhei o Bolsonaro, não é da agora, acompanhei o Bolsonaro desde 2008. Portanto, quando eu fui vereador aqui, meu número foi 11.200, né? E o Bolsonaro era 11.020, nós dois éramos do mesmo partido. Então, a gente joga bola junto, a gente faz churrasco junto, a gente tem um certo tipo de amizade, principalmente com o Flávio Bolsonaro, que é até mais ligado a mim do que o próprio Bolsonaro. Mas eu convivi com a família e eu vejo o jeito dele de ser. O jeito dele de ser é aquele ali. Igual cada um tem seu jeito de ser. E por ele ser o presidente, ele se sentiu, no meu ponto de vista, à vontade de ir ali cumprimentar a população, até porque a população foi a ele e o ato já tinha praticamente encerrado. E aí muitos também, né, principalmente a Globo, aí, a Folha de São Paulo, tem criticado o próprio presidente, por ele ter incentivado nas redes sociais. Só que quando ele começou a postar nas redes sociais, os movimentos já estavam acabando, como teve aqui em Campos, né? E foi um movimento, teve aglomeração sim, mas se a gente for pegar, a gente não pode aqui estar acusando, para defender um acusando o outro, mas quantas pessoas não fizeram aglomerações durante esse período? Porque as informações que estavam chegando naquele momento não é a mesma que está chegando na segunda-feira. A prevenção, sim, ela teria que ser tomada. Mas, a partir de segunda-feira, o coronavírus ele chegou com uma informação muito mais de importância, né? Com a grande mídia dando as informações e as atitudes sendo tomadas. Pode ter a partir de segunda-feira, Papinha, até por conta da reação às passeatas de domingo, né? Mas, enfim, ficar na questão partidária... que a Arnaldo colocou bem, porque a gente está hoje na Alerj, por exemplo, você esteve lá, você sabe bem disso, foi eleito 12 deputados estaduais. Desses 12, 2 saíram agora recentemente, no início do ano, ficaram 10, desses 10, 5 são governistas, o governista que eu falo, o Itzel, Isso. e 5 são Bolsonaro, que desde que o Itzel deu aquela entrevista a André Sadi, se lançando pré-candidato a presidente. Eles se afastaram, né? E hoje são adversários. Como é que fica a sua posição no PSL nesse racha entre... logicamente que eu concordo com você em relação ao coronavírus, você não tem que falar em divisão, tem que falar em união, mas política não. Política é outra coisa. Como é que se fica dentro do PSL com esse racha estadual refletido na Alerj de metade... governista, quero dizer, governista estadual e metade Bolsonaro. Como é que você fica? Na verdade, eu nem terminei de responder, mas você também fez a mesma pergunta que o Arnaldo fez em relação ao PSL.
eu não estou mais no PSL, eu já filiei. não? Eu já filiei ontem ao Republicano, ontem não, tá. na terça, hoje é quinta. Na terça-feira eu filiei ao Republicano, onde sou pré-candidato a prefeito de São Francisco pelo Republicano 10. Então não faço mais parte do PSL, até porque não estava ali eu, né, à vontade para continuar no PSL. A gente tentou fazer aí o apoiamento, fizemos o apoiamento para a criação do Aliança. O Aliança ele não conseguiu ter a formação que a gente esperava, né, para concorrer às eleições agora. E a minha decisão, né, primeiro botei meu joelho no chão, pedi a Deus que me orientasse e tomei uma decisão, até porque eu fiquei na 6ª suplência do PSL como deputado federal. Provavelmente 2021 essa vaga abriria, porque a maioria eles são candidatos a prefeito nas suas respectivas cidades. Então eu abri mão de um possível mandato de deputado federal para filiar ao Republicano 10 e ser pré-candidato em São Francisco da Bapuana. Então hoje não faço mais parte do PSL. Foi quando? Foi ontem? Terça. Terça-feira. Então foi anteontem. Isso. Até porque eu identifiquei você hoje no programa quando o PSL. Que a informação... Você gerou isso em mídia? Você gerou alguma Não, nota? foi pouco divulgado. Nós filiamos com o Anderson, que é o presidente, né, aqui no regional, e colocou aí em rede social, mas ainda não deu aquela divulgação. Mas falei, eu tenho um programa todo sábado no meu Facebook, o programa Bate-Papo com Papinha. Uma live? Uma live no Face, Marcos Papinha. E eu já tinha comentado sobre isso, que eu sairia do PSL. Eu já vinha comentando que eu sairia do PSL desde lá de trás. Né? Que houve o racha. Que houve o racha. Eu não ia acompanhar, eu não me senti confortável de estar ali. Até pelo vínculo, né, que a gente tem lá com a amizade com a família Bolsonaro. O Republicano é o antigo PRB, né? Isso. Que vai ser destino dos bolsonaristas, fruto da aliança de Bolsonaro com o Crivella, né? Vai estar mais, é o partido que vai estar mais alinhado ali, né? Tanto o Patriota 51 quanto o Republicano 10 com o presidente Bolsonaro. Agora, essa questão do Republicano, né, o PRB, eu vou puxar aqui para Campos. Eu ouvi os 25 vereadores que estão na atual legislatura, inclusive os suplentes, enfim, a atual legislatura da Câmara, para saber sobre a questão de janela, que termina lá no final do mês. Todos eles se posicionaram. Eu sou pré-candidato à reeleição, todos eles falaram, vou mudar de partido. Quando eu fui ouvir o pastor Vanderly, que é o representante do Republicanos na Câmara de Campos, ele me chamou muita atenção. Ele falou, vou aguardar as orientações, porque o mandato não é meu. Tem essa influência da questão religiosa também? Pode ter essa influência no seu mandato, ou na sua pré-candidatura em São Francisco? Ou a Universal, falando bem claro, que é a igreja que é vinculada aos Republicanos, tem algum tipo de gerência sobre sua pré-candidatura em São Francisco? Não, a nossa pré-candidatura ela é independente. Foi um partido que nos convidaram para participar naquele ato lá no Rio de Janeiro, quando foi feito o apoiamento para a Aliança. Tive ali com alguns representantes do Republicano. E a nossa candidatura, a pré-candidatura, como sempre foi, independência total. Eu não sigo, né, a determinação do que o presidente vai me impor. Não, eu vou seguir o que eu penso. É assim que eu deixei bem claro com o pastor Anderson, com o presidente, com o próprio deputado estadual, o Carlos Macedo, a tia Ju, né? Tive com o Crivella nesse apoiamento. Então a gente segue uma linha de independência como sempre foi. Eu não tenho... claro, a gente vai estar ali tentando alinhar, mas nada que... você vai ter que seguir isso aqui. Até porque... né, a Universal ela tem uma influência muito grande, né, no Brasil aí, aqui em Campos, São Francisco não é diferente, e eu venho da religião católica, inclusive o meu nome é Papinha, porque, né, eu era coroinha da igreja católica quando criança, e no atentado do João Paulo II, eu de coroinha, né, eu virei o Papinha ali. Então não é Papinha de Papa, é Papinha do Papa. Então é Antônio Marcos Papinha da Silva, que hoje é o nome registrado. Então não tenho assim determinação de ninguém para que o pensamento e as minhas propostas é que vai tentar fazer a diferença. Bom, são 8h02 quase, vamos fazer um pequeno intervalo agora no Folha no Ar, primeira edição, e voltamos dentro de instantes. O oferecimento
é de laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Mas a Luísa quer jogar o Arnaldo quer jogar já um assunto para o segundo bloco? Tá aqui, tá. Você vai adiantar igual ontem, não, né? Ó, vamos lá. Pode ir. Joga aí, Arnaldo. Pode jogar, Arnaldo. Não, no segundo bloco, deixa eu pegar aqui porque o meu celular tá... Bairrismo São Franciscano, Clãs Barbosa Lemos e Xerene. Esse bairrismo é um assunto que São Francisco é vinculado à minha cidade ainda, né? Dependendo de lá, a gente sabe mais ou menos como que funciona. São Francisco, eles... antes de ser São Francisco, eles eram bairristas até com São Joanense. São Joanense, como sertão já era um bairrista. Então tá. Então esse é o começo do segundo bloco. Voltamos em instantes. Escolhe o Easy Sensa? Aqui a gente experimenta e aprende na prática. O Easy te coloca no mercado de trabalho. Vestibular 2020. Fisioterapia, arquitetura e urbanismo, pedagogia, psicologia, administração, engenharias civil, mecânica e de produção, enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.easysensa.edu.br. Descontos especiais para transferidos. Vem pro Easy. Quando se pensa em exames laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de Biomol. O Laboratório Plínio Bacelar acompanha a tendência mundial em exames laboratoriais, com o que há de mais moderno e tecnológico para garantir o melhor resultado, auxiliando a classe médica na prevenção.